Graça e paz a todos, muito boa noite. Sou o pastor Adriano Meira. Estaremos iniciando, na verdade, hoje, um novo seminário, estreando o seminário Dons, Ministérios e Operações do Espírito. Deus tem um tempo maravilhoso de aprendizagem para nós e eu creio que será maravilhoso entender sobre cada dom, cada ministério e cada operação destes dons. Há muita confusão, há muito misticismo, há muito o que se falar sobre os dons, mas hoje peço que você abra no versículo 1, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, nós vamos ler a bendita palavra de Deus. Você pode ir anotando também no seu caderno, nas suas anotações, e nós vamos ficar um bom tempo nesse texto, que é o texto base, mas também eu vou pedir para você anotar também outros textos ao longo aí deste texto, deste seminário. Amém? Primeiro, o que interessa para nós é o que a Bíblia nos ensina a despeito dos mesmos. E é isso que nós vamos aprender nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vou começar a ler a palavra do Senhor. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando éramos gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Eu quero repetir aqui os dons, tá? Para você, os dons do Espírito, para você, tá? Que ele começa aqui neste mesmo texto, é claro, capítulo, no versículo 8. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, primeiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, segundo dom, palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, terceiro dom, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, mais um dom, dons de cura. A outro, a operação de milagres,
mais um dom do Espírito, operação de milagres. A outro, a profecia, outro dom, profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. Então, neste, mais um dom, discernir espíritos. A outro, variedade de línguas, variação de línguas, mais um dom. E a outro, interpretação de línguas, um outro dom. O primeiro dom, falar em línguas. E o segundo, interpretar as línguas. Então, e no último ele fala, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Nós vamos trabalhar este texto, neste seminário, e vai ser muito importante nós aprendermos sobre cada dom, a cada dom que nós formos aprendermos. E eu quero fazer uma introdução hoje, já explicando o significado de dom, e nós vamos caminhar aqui entendendo e fazendo um pano de fundo pela Bíblia, para você compreender muito aquilo que nós vamos ensinar. O que significa dom? A palavra dom vem do latim, significa dádiva ou presente. A palavra dom significa dádiva ou presente, ela vem do latim. Agora eu quero, assim, pensar um pouco com você. Quando você vai dar um presente, você dá a quem você quer, Quando você compra um presente, você já sabe para quem você quer dar. Você escolhe a quem dar o presente. Geralmente é uma pessoa que você gosta. Geralmente é uma pessoa que você tem intimidade. Da mesma forma, também é Deus. Porque a cada dom, a Bíblia diz no versículo 11 que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que Ele dá a quem particularmente quiser. Ele distribui o dom, que é um presente, uma dádiva, a quem Ele quer. Então Ele dá este dom, distribui, às vezes nem todos, mas Ele dá a quem Ele quer este presente, chamado também, conhecido como dom. Por isso que lemos no verso 11, que eu já te falei aqui, que Ele distribui para quem Ele quer. Da mesma forma que eu e você compra um presente e dá para quem a gente tem intimidade. Então eu entendo que quando Deus dá um presente, um dom, é para quem tem intimidade com Ele. É para quem Ele está se alegrando muito. É para quem Ele tem um relacionamento. É para quem Ele conhece. Que recebendo este dom, não vai engavetá-lo. Nós vamos aqui caminhar. Mas a palavra, embora Deus, Ele dá a quem Ele quer este presente, a quem tem intimidade, a quem tem relacionamento com Ele, a palavra nos diz também para nós irmos atrás, se assim nós querermos. 1 Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Não é porque Deus dá a quem Ele quer o dom, que eu não posso buscar e nem querer este dom. Eu posso sim querer e ir atrás, buscar, e nós vamos ver aqui o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Deixa marcado o capítulo 12 de 1 Coríntios, do 1 ao 11, que nós vamos trabalhar bastante nele. Então marca aí na sua Bíblia, o 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 11, que nós vamos trabalhar em cima desse texto e vai ser a base, o alicerce. Porém nós vamos sair de vez em quando. Então marca aí para você voltar assim quando nós voltarmos para este texto. Então eu vou ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Que Deus nos diz para ir atrás, querer, embora Ele dá a quem Ele quiser. Segue o amor e procurai
ou seja, buscar, procurar com zelo os dons espirituais. Paulo escreveu também esta mesma igreja dizendo, olha, segue o amor, ame, e depois que você amar, procure com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, Paulo nos incentiva a procurar estes dons, a orar, a pedir em Deus, pelo Espírito Santo, estes dons espirituais. Então, por mais que Deus dá a quem Ele quer, a Bíblia diz também para eu querer estes dons e procurar estes dons. Mas primeiro, amar, que é o maior dom, o maior presente. Uma vez recebido o dom de Deus, não podemos ser negligentes, ou seja, desleixado, não usar, não valorizar, e no início eu falei, engavetar. Quando eu recebo um dom de Deus, eu não posso receber este talento e enterrá-lo. Eu tenho que usar, porque é um presente. Quando eu dou um presente para minha esposa, ou vice-versa, porque tenho intimidade com ela, tenho relacionamento, então eu dou presentes. Eu quero vê-la usando este presente. Se ela não guardar, se ela não usar, guardar, ou pior, ser desleixada ou eu desleixado com aquilo que eu dei, que é um presente e que é uma dádiva ou um dom, falando assim de dons espirituais, e não usar esse presente que eu dei para ela, eu vou ficar triste. Da mesma forma é Deus quando presenteia a nossa vida com os dons. Eu tenho que usar, aplicar, granjear, e não guardar e não deixar parado. Deus vai ficar muito triste, porque te deu um presente e você não está usando. Da mesma forma como você dá para sua esposa um presente e quer ver ela usando muito, se possível, todo dia e toda hora. Então não posso desvalorizar o dom que eu recebi. E nós vimos que muitos, até biblicamente falando, receberam dons e não usaram. Foram negligentes com o dom que recebeu. Por isso que Deus escreveu em 1 Timóteo, só anote, tá? Não precisa ir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Estou falando que não podemos negligenciar o presente, o dom que recebemos de Deus, porque é uma dádiva, é um presente, e se eu recebo um presente, quem me deu vai querer ver usando. Amém? 1 Timóteo 4,14, apenas anote e ouça agora. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, olha, nós impomos as mãos sobre você, profetizamos esses dons, você recebeu, Timóteo, não seja negligente com o dom, o presente que você tem dentro de você, o qual foi dado para você. Ou seja, ser negligente é não dar valor, não usar, não fazer aquilo que tem que fazer com aquilo que recebeu. Então não podemos ser negligentes, deixar parado o dom que nós recebemos. E eu vou falar só sobre um dom para exemplificar, e nós vamos falar sobre ele numa outra quarta-feira, que é o dom da fé. Então, se é um dom e eu recebi, eu tenho que usar. Não posso ser negligente em não usar a minha fé, só como exemplo de um dos dons espirituais. O que impossibilita uma pessoa de receber os dons? Pastor, eu não recebo o dom. Eu quero, eu oro, mas eu não recebo. O que está impossibilitando você de receber o dom?
ou os dons. Sendo que nós vimos que Paulo encorajou a igreja de Corinto a buscar o dom, a querer. Então, o que impossibilita uma pessoa de receber os dons? Só anote, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 17. Atos, capítulo 11, versículo 17. O que impossibilita uma pessoa de receber os dons? Olha o que diz lá em Atos 11, 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom, quem dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Então, nós sabemos aqui que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos que o dom que nós recebemos, que Deus nos deu, foi a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, o que impossibilita essa pessoa não receber os dons do Espírito é não crer literalmente em Jesus Cristo. Não crer e ter fé em Jesus Cristo. Não acreditar plenamente em Cristo. A partir do momento que eu acredito em Cristo, que eu creio plenamente na pessoa e no sacrifício vicário, na morte e ressurreição e na sua ascensão, e que ele há de voltar para buscar a igreja, e que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, e ele é o Cordeiro Santo, o resgatador de Israel, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se eu não creio que ele é tudo isso, eu não receberei os dons do Espírito. É isso que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 17. Agora eu peço para você que volte ao texto base que nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Volte ao texto base agora e fique com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 em diante, mas agora nós vamos no versículo 4 e 5. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nós estamos falando de dons, mas também a diversidade de ministérios, serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque só existe um Senhor. Só existe um Deus, só existe um Filho, que é Cristo, nosso Senhor, só existe um Espírito. Os dons são diversos, mas vêm do Pai, do Filho, por meio da pessoa do Espírito Santo. Só tem uma fonte para vir os dons: Espírito Santo. Representante nos nossos dias do Pai e do Filho. Só há um Espírito, mas há muitos dons. Só há um Espírito, mas há muitos ministérios. Só há um Espírito, mas há muitas operações. É isso que está dizendo. E no versículo 5 diz que Deus é o mesmo, o único, o mesmo Deus, o Deus de Israel. Então, quero que você abra sua Bíblia agora. Deixa aí marcado 1 Coríntios 12. Amém? Puxa aí a fitinha, coloca a sua caneta e vamos lá em Efésios. Carta aos Efésios, ou Epístola, capítulo 4, versículo 4. Estou afirmando para você que é só um Deus, um só Filho e um só Espírito, embora tenha vários dons, vários ministérios e várias operações. E agora eu quero comprovar isso com a Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 4.
Nós vamos ler até o 8. Estou ministrando para você, estreando hoje o seminário Dons, Ministérios e Operações do Espírito. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Alá bastou. Oh, aleluia! Que palavra linda, meu irmão! Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo Jesus. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons, presentes, dádivas aos homens, a mim e a você. Mas é só um Deus, um só Filho e um só Espírito. Você pode dizer um amém aí? Ainda no texto base, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo agora 3. Ali no versículo 3 vai falar sobre diversidade de dons. Diversidade de dons. O que significa a palavra diversidade? A palavra diversidade significa variado, diferente, ou seja, são vários dons, diversidade de dons, variação, vários dons. No versículo 11, fala da variedade dos serviços, ou seja, vários serviços, variação de serviços. No verso 6, aí no texto que nós estamos lendo, 1 Coríntios 12, fala da variedade ou diversidade nas realizações, ou seja, operações, realizações, hora de colocar em prática. O que é diversidade nas realizações? Tá? Nas operações. Elas vão variar na hora de colocar em prática, da forma de realizar. Então Deus tem um dom que é dado para nós, mas a forma que vai ser usada, ministrada, ou a operação, a realização, pode ser diferente no efetuar. De repente não tem um padrão, porém vem do nosso Deus, do mesmo Espírito, através do Espírito Santo. Só que o efetuar, o realizar, embora este dom esteja em mim, por meio do Espírito Santo, da mesma forma que o fruto do Espírito não é eu que frutifico, e sim o Espírito que há em mim que frutifica, porque é o Espírito Santo que frutifica em mim os frutos do Espírito, realiza em mim, da mesma forma é os dons que está em mim e só está em mim por meio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem realiza, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que realiza em mim o dom, que executa por meio de mim o dom, o presente que Ele me deu, mas Ele não está, esse presente não é para mim, Ele vai realizar por mim, Ele vai operar através de mim, é Ele quem faz, é dele o dom, Ele é o poderoso, eu sou só uma ferramenta que recebi um presente, que não posso negligenciar de usar esse presente, mas o querer ou efetuar é do Todo-Poderoso, o Deus de Israel.
por meio do Espírito Santo. Quero comprovar isso através dessas escrituras. Então, segure aí, marque esse texto, 1 Coríntios capítulo 12, que é o base, e vamos sair um pouquinho agora. Filipenses capítulo 2, abra lá sua Bíblia. Se você está entendendo, está sendo uma bênção, digite aí, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Pai, não sei você. Embora seja um estudo, nós estamos estudando a palavra, e a palavra traz isso que nós estamos sentindo dentro do nosso coração. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Estou falando que o querer e o efetuar é do Senhor. O dom está em nós por meio do Espírito Santo, mas quem opera é Deus. Tá? Então vamos lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, Paulo escreveu aos Filipenses, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Está vendo que as escrituras vai costurando, né, tudo isso? Então Deus dá a segunda vontade, opera a segunda vontade. Deus distribui os dons para quem Ele quer, segundo a sua vontade, embora eu possa querer e buscar, e a Bíblia me dá amparato a isso, mas também o querer e o efetuar é do Senhor, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Também isso aplica aos dons, de tudo que Ele quer realizar por meio de nós. No versículo 7, voltando agora em 1 Coríntios capítulo 12, amém? Eu pedi para você deixar marcado que nós iremos voltar e caminhar nele, que é o texto base. Estou na introdução, tá? E daqui a pouco já estou entrando no primeiro dom. No versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer assim, que a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando o bem comum. Olha que interessante. A manifestação do Espírito em mim é dada a cada um de nós, e a você também, visando o bem comum de todos, visando a comunidade cristã ou a comunidade na onde você mora. Porque de repente, o dom que foi entregue a nós como presente, Deus vai usar para o bem comum, não para o meu bem. Amém? O dom que está em mim não é para benefício meu, e sim para benefício comum de todos. Da comunidade cristã Aliançados, da comunidade onde você mora. E nem sempre a pessoa é cristã. Deus vai usar o dom, de repente, da fé que há em você, para ministrar a palavra. Através da sua fé, essa pessoa recebe a palavra pela fé e recebe a bênção. E não necessariamente recebe o milagre, e não necessariamente está dentro da igreja, dentro da comunidade que você está vivendo em Cristo Jesus. Sua igreja, porém, é na comunidade onde você mora ou onde você foi passear, enfim. Então, o dom vem de Deus para mim, mas o benefício não é para mim. É para os outros, para servir o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então eu recebo o presente, mas o presente não é meu. O presente vai jorrar por mim e vai presentear muitas pessoas com milagres, curas, maravilhas, halabandoko, e tudo que Deus quer por mim, e por Espírito Santo em mim, proporcionar o querer ou efetuar, segundo a vontade dele, na vida comum, nas pessoas que estão ao meu redor. Então, aprendendo isso, hoje nós vamos estudar
o primeiro dom, que está no verso 8 da palavra lida do texto base deste seminário. Então eu peço que você leia agora o versículo 8 do texto base, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. No versículo 8, Paulo vai falar do primeiro dom, e é este que nós vamos aprender hoje. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. O primeiro dom que vamos estudar. Então anote aí, a palavra da sabedoria. De repente você está pensando que este dom é a sabedoria. Não. Nós vamos ver o que significa realmente este dom. Palavra da sabedoria. Não é o espírito de sabedoria que nós aprendemos nos 7 Espíritos de Deus, que é a sabedoria. Para a gente aprender a palavra de Deus, para a gente ter sabedoria das coisas humanas, da ciência, enfim, do conhecimento. Não. Nós vamos aprender que este dom, chamado palavra da sabedoria, não tem nada a ver em eu estudar, e sim efetuar em mim a palavra da sabedoria que vem de Deus. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Vamos aprender a palavra da sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Vamos ler o 22 e o 23. Agora eis que eu, Paulo falando, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo que ali acontecera, senão... Obrigado. Senão, o que o Espírito me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Vou repetir o versículo 23. Eu não sabia o que ali ia acontecer. No versículo 22. Senão o que o Espírito Santo estava me testificando, ou seja, me avisando que de cidade em cidade me esperavam prisões e tribulações. Olha que interessante, Paulo falando nas suas viagens, que ele foi constrangido, no versículo 22, primeiro, pelo Espírito dele, para ir a Jerusalém, não sabendo o que ia acontecer lá. Preste muito bem atenção. Pelo Espírito dele, no versículo 22. Acompanhe aí. Já no versículo 23, senão... o que o Espírito Santo, agora o Espírito Santo, não é o Espírito dele, me avisava, me testificava que em cidade em cidade que eu ia passar, me dizia o Espírito Santo, o dom que estava nele pelo Espírito Santo, dizendo que ele ia passar por e ser preso e passar tribulações. Então, resumindo, o Espírito Santo estava falando para Paulo, testificando através da palavra da sabedoria, ou seja, para ele saber, avisando ele, trazendo saber daquilo que iria acontecer, queira ele ou não queira,
crendo ou não crendo, orando ou não orando, jejuando ou não jejuando, tendo fé ou não, o Espírito testificava para Paulo que em cidade o que esperava ele era a prisão e a tribulação. Espero que você esteja entendendo. Pelo Espírito Santo, pelo dom da palavra da sabedoria, que é o primeiro dom que nós estamos aprendendo, a palavra da sabedoria, o Espírito Santo através da palavra da sabedoria, que era o dom que Paulo tinha, um dos dons do Espírito, que estou te ensinando, trouxe para ele a palavra do saber. E a palavra era essa: nas cidades que estão por vir, Paulo, o que espera você é prisão e tribulação. Este saber agora é o que iria acontecer com ele. Então, a palavra da sabedoria, que é este dom, traz para você o saber, não só para você, mas também para as pessoas. Do que, pastor? Do que vai acontecer, queira ou não queira, já está decretado. Paulo, o que esperava por ele era prisões e tribulações. Isso iria acontecer, Paulo querendo ou não. Amém? Estou ensinando a palavra da sabedoria, palavra do saber. Então Paulo, por este dom, que vem do Espírito Santo, é claro, e ele fala, o Espírito Santo testificou no meu coração, ou seja, me avisou que cada cidade que eu vou passar, o que me espera é prisões e tribulações. Ponto. A palavra da sabedoria, Deus compartilhando para eu saber o que vai acontecer comigo ou com as pessoas, queira ou não queira, vai acontecer. Amém? Palavra da sabedoria. Está decretado o saber de Deus, vai acontecer. Um exemplo, uma promessa. Jesus Cristo vai voltar. É uma promessa, vai acontecer. Porque todas as dispensações que houve até hoje, os períodos que Deus colocou na Bíblia, foi com Noé, foi com Abraão, todas as leis, e agora essa dispensação da graça, que vai acabar, como todas acabaram os períodos de dispensações, de períodos em que Deus manifestou na terra. O advento agora é a volta de Cristo. E esta volta vai encerrar a época da graça. Então vai acontecer, queira o homem ou não queira. Está decretado, queira o homem ou não queira. Queira eu, você ou não acreditar, ou parte da humanidade acreditar ou não, pode fazer o que for, Jesus vai voltar. Esta é uma promessa liberada pelo saber de Deus, pela palavra da sabedoria de Deus, que vai acontecer e pronto. Da mesma forma foi a que Paulo recebeu, e da mesma forma, quando Deus nos usa para liberar, olha, vai acontecer isso, queira ou não queira. É diferente de outros dons que nós vamos aprender, do que, olha, revelação, tal. Não, revelação, todo mundo fala que revelação é uma coisa só. O que vai acontecer, o que Deus já decretou, o que eu tenho que orar para não acontecer, e o que Deus livrou que não aconteceu. Tudo coloca tudo dentro do mesmo bojo chamado revelação. E não é. E falam ainda que é profecia. Profecia é outro dom. Nós vamos abrir os leques. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e profecia. São três diferentes manifestações, realizações e operações diferentes, uma de cada um. Estou falando da palavra do saber de Deus.
que é uma revelação, sim, ao próprio coração de Paulo. O que Deus revelou a Paulo? Olha, vai acontecer. O que te espera nas cidades é prisão e tribulação. E se você ver e acompanhar o que aconteceu depois, Paulo foi preso várias vezes, muitas tribulações, meu Deus, muitas. Navios afundando na ilha de Malta, tribulações terríveis. Mas Deus, pela palavra da sabedoria, que é o dom que nós estamos aprendendo, avisou Paulo, vai acontecer. Pode orar ou não orar, jejuar ou não, vai acontecer. Então a palavra de sabedoria vem o saber de Deus daquilo que está para acontecer. E vai acontecer. Abra sua Bíblia também, agora. Deixa marcada 1 Coríntios capítulo 12, né? Que eu já te falei. Em Atos dos Apóstolos, você já está no versículo 20, no capítulo 20, no versículo 22. Você vai caminhar um pouquinho até o capítulo 21 de Atos, versículo 8. Estou ensinando para você um dom nesta noite, fiz a introdução e aprendemos um dom. Nas outras quartas-feiras vai dar para a gente aprender 1, 2 dons, em cada quarta-feira até 3, porque aí eu vou fazer só uma recapitulação. Hoje eu fiz uma introdução bem esmiuçada, que é o início desse seminário. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Aqui vai falar do profeta Ágapo. Vamos ler, a partir do 8. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9. Tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. 10. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés com a cinta, e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, rogamo-lhes, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Harabas. Capítulo 14, versículo 14. E como não se deixasse persuadir, dissemos, faça-se a vontade de Deus, e ficamos quietos. Queridos, que palavra poderosa! Dá muitas ministrações, mas eu trouxe aqui porque eu estou ministrando para você um primeiro dom, chamado palavra da sabedoria. Chegou o profeta que tinha este dom, amém? Aqui não é o dom de profecia, ele era profeta, mas foi usado pela palavra de sabedoria, do que? Do saber de Deus. Agora, usando o profeta Ágapo, primeiro lá Deus colocou no coração de Paulo que tinha este dom, aquilo que iria acontecer com ele, falou com ele mesmo. Agora, Deus usou um profeta chamado Ágapo, que pegou uma cinta, pegou uma cinta, tomou a cinta de Paulo e ligou os seus próprios pés, ou seja, pegou a cinta e amarrou os seus pés.
Daqui a pouco pegou a cinta de Paulo e amarrou suas mãos, ou seja, amarrado, preso. Olha só. E falou assim: assim diz o Espírito Santo, assim como eu fiz os judeus em Jerusalém, ligarão ou prenderão o dono desta cinta, tanto as mãos como os pés, e entregarão nas mãos dos gentios. Na hora que o profeta falou isso, Deus usando ele no dom da palavra da sabedoria, ou seja, aquilo que iria acontecer e pronto. Palavra da sabedoria. Este dom, quando Deus assim coloca no coração nosso para a nossa vida, ou nos usa para outra vida, ou na vida de alguém, para falar conosco, está falando, vai acontecer e pronto, está decretado. Este dom é palavra da sabedoria, que é também uma revelação, sim, mas é palavra da sabedoria, é este dom. Quando eles ouviram, começaram a chorar, falaram: Paulo, não vai, porque você vai ser preso, porque a cinta que estava na mão era de Paulo. Então eles sabiam que a cinta era de Paulo. E ele falou: o dono desta cinta vai ser amarrado como eu estou me amarrando, meus pés e minhas mãos, lá em Jerusalém, pelos judeus, e serão entregues aos gentios, aos estrangeiros. Assim também será o dono desta cinta. Eles começaram a chorar: Paulo, ele vai ser preso, não vai para Jerusalém não vai não. Paulo falou assim: para! Por que vocês estão chorando e magoando o meu coração? Porque estou pronto não só para ser preso, ligado, mas ainda morro em Jerusalém por Jesus Cristo. É muita fé. Ei, Paulo, homem de Deus. Amém, querido? Então, é isso que Paulo, as Escrituras estão nos ensinando sobre a palavra da sabedoria, que é o saber de Deus daquilo que vai acontecer na nossa vida. Está decretado, vai acontecer. Não adianta eu orar para não acontecer, não adianta eu não querer ou querer que não aconteça. Vai acontecer, está decretado. Queira o homem ou não queira, Deus já está revelando, vai acontecer isso. Palavra da sabedoria. Nós vimos isso em Atos 20, 22 e agora em Atos 22, versículo 8 ao 14, profeta Ágapo profetizando através, não do dom da profecia, mas através do dom da palavra da sabedoria, falou assim acontecerá com o dono desta cinta. E era Paulo. Queria ser preso e entregue nas mãos dos estrangeiros em Jerusalém. Amém? Creio que ficou bem claro isso. Então, a palavra da sabedoria, escreva isso. Palavra da sabedoria. Este dom é saber a vontade de Deus que está para acontecer de uma forma ou de outra. Está decretado. Este é o dom, um dos dons do Espírito Santo, chamado palavra da sabedoria, que Paulo mencionou em primeiro lugar, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Amém? Anotou aí? A palavra da sabedoria, vírgula, este dom é o saber da vontade de Deus, que está para acontecer de uma forma ou de outra, pois está decretado. Vai acontecer. Seja para mim, ou seja na vida de outras pessoas. Eu sendo usado, ou outra pessoa sendo usada por este dom chamado palavra da sabedoria. Este dom também faz saber a vontade de Deus em livrar seus filhos
da vontade de Satanás. Abra lá sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Então, este mesmo dom faz com que nós passamos a saber a vontade de Deus para nos livrar da vontade de Satanás. Qual que é a vontade de Satanás? Matar, roubar, destruir. Então a palavra do saber de Deus nos traz o saber de Deus. Olha, eu quero te livrar da vontade de Satanás, das mãos de Satanás. E Deus assim vem e fala conosco, através do saber dele, a estratégia para vencer o inimigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 em diante. Diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Vamos lá. Pelo Espírito Santo. Então repita comigo onde você está aí. Impedido pelo Espírito Santo de anunciar, queridos, a palavra na Ásia. Estou no versículo 6 de Atos 16. Agora versículo 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. 8. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e nos ajuda. Versículo 10. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo, preste muito bem atenção, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar-lhes o Evangelho. Até aqui. Entenda uma coisa. No versículo 6, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, o Espírito Santo, o escritor escreveu, mas o que agiu em Paulo pelo Espírito Santo é o saber de Deus. Qual? Não vai para a Ásia. Eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Então, pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo usou a vida de Paulo, e às vezes o Espírito Santo pode testificar em 3 corações, em 3 pessoas, a mesmo saber. Amém ou não? Não está limitado a uma pessoa. Às vezes fala no coração de 3 pessoas a mesma coisa, o saber de Deus. E um testifica do outro. Pô, Deus falou isso comigo, ó. O saber dele, ó. Não vamos para lá. Ô, Deus, comigo também. Não vamos para lá. Através da palavra, através da oração, usando o dom da palavra, da sabedoria. Porque Deus pode usar a diversidade. A operação pode ser diferente. Lembra que eu falei? Deus pode usar este dom da palavra de sabedoria para falar comigo em voz audível, ou pode falar comigo no meio de uma oração, ou pode também falar através de uma palavra comigo, ou usando uma pessoa. Amém, queridos? Neste caso, fomos impedidos. A Bíblia não fala em quantos corações Deus falou ao mesmo tempo, através da palavra da sabedoria. Testificou, olha, não vai para a Ásia pregar. Ou seja, se eles fossem para a Ásia, provavelmente, querido, tinham sido mortos. A perseguição estava ferrenha. Ferrenha. Amém? Então Deus não permitiu. Tem seus motivos. Creio eu que é um livramento. Então Deus falou, ó, não vai para lá.
Amém? Agora o versículo 7. E chegando a Mísia, tentaram ir para Bitínia. Aí, querido, não foi mais, né, este dom da palavra de sabedoria. Foi o próprio Espírito de Jesus que não permitiu. Ou seja, o próprio Cristo apareceu a eles lá e falou: olha, não vai para lá, não vai. Forte demais. Versículo 8. Então eles desceram para Troade. Aí, à noite, Paulo teve uma visão. Amém? Que era para ir para a Macedônia. Então é outra coisa a visão. Tá? É outra coisa. É Deus falando, porém, por meio de uma visão, desta operação, Deus trouxe a palavra da sabedoria a Paulo, do saber dele, através do Espírito, que era para ir para a Macedônia. Ou seja, qual a forma de Deus falar agora? Audível para ele? Não. Usou a palavra? Não. Usou outra pessoa para falar com ele? O que era para ser feito? Não. Por meio da visão, falou para ele: ó, vai para a Macedônia. Mostrou os macedônios chamando: vem, nos ajude-nos. Aí Paulo entendeu: ó, é para lá que nós vamos. E salvou muitos macedônios. Amém ou não? Então Paulo soube a vontade de Deus, dando outra direção para ele, para prosseguir, para ir para lá, para ir para cá. Operou um livramento também, né, na vida dele, não indo para a Ásia, com certeza. E porque Deus foi, você viu que Deus deu primeiro no espírito dele o dom de sabedoria, falou com ele dentro dele. Depois Jesus entrou em cena, não permitiu para ir em outra cidade. Depois Deus deu uma visão para ele, dando a direção. Então Deus falou através da palavra de sabedoria: não vai para lá, ou seja, deu a direção que não era para ir. Jesus deu outra direção para não ir em determinada cidade. E agora Deus, através de visão, liberou o saber dele, da vontade dele: olha, vai para a Macedônia. Então não vai para lá, desvia para cá e chegue até lá. Sabe o que mostra? O cuidado de Deus, dizendo que não fazer, a direção do caminho e o destino a se chegar, que era a Macedônia. Provando que quem tem o espírito de sabedoria, não fica confundido. Kalamandukire. Não tem confusão. Se vem de Deus, não tem confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus mostra o porquê impediu. Deus mostra o porquê da vontade dele. E a vontade dele era essa. Amém? Este foi a introdução desse seminário profundo. E hoje investimos bastante tempo na introdução e aprendemos sobre um dom apenas: palavra de sabedoria. Espero que você tenha entendido, espero que tenha trazido algo revelador. E anote bem, medite bem, porque nós vamos aprender a separá-los certinho, os dons. Porque geralmente a revelação é tudo misturado. E hoje nós vimos que ele é específico, a palavra de sabedoria, embora seja uma revelação da parte de Deus para o homem. Amém? Eu quero orar por você agora, pedindo para que Deus, juntamente com você aí, guarde a sua Bíblia, guarde aí o seu caderno, coloque a mão no teu coração, né? Se você está com a tua família, fique de pé, segure aí nas mãos, que eu quero profetizar este dom sobre a tua vida, e você vai pedir para Deus, porque Ele vai entregar se Ele quiser, porque é um presente, é um dom. Porém, nós vamos querer, junto com você, este dom.
profetizar, orar. E também, ao receber este dom, você vai ter que usar, não pode negligenciar. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado pela primeira aula, Pai, desse seminário profundo, onde aprendemos a palavra da sabedoria, que nos mostra este dom, que opera em nós, que é o Senhor operando em nós segundo o teu querer. O Senhor, a vontade, o saber de Deus, daquilo que já está decretado para nós fazermos. E além disso, das direções da vontade do Senhor para com a nossa vida, livrando nós da adversidade e também da astúcia do inimigo. Muito obrigado, Senhor, por este entendimento. Mas o teu filho agora, a tua filha está recebendo esta oração. E eu quero profetizar este dom sobre a vida dela. Que eles possam receber este presente, porque dom é presente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, se o Senhor quiser assim entregar, porque o Senhor dá a quem o Senhor quer. É um presente. Dê a este homem, a esta mulher, meu Pai, para uso comum na sua obra. Não é para ele este presente. Ele vai presentear a comunidade, aliançados, ele vai presentear a comunidade local, na cidade, todos que estão ao redor, a família. Meu Pai, em nome de Jesus eu profetizo este dom, palavra do saber, da sabedoria de Deus, para que eles não sejam confundidos e saibam nos momentos oportunos que Deus vai revelar a eles o saber do que está decretado para a vida deles, não somente para a vida dos outros também, para edificar o corpo, para abençoar o corpo de Cristo. Eu profetizo isso, e que o teu filho continue buscando e pedindo este dom, e que ele possa encontrar, e o Senhor entregar este presente, esta dádiva e este dom a eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Amar vocês faz bem para a minha alma. Até o próximo